Olha, o discurso está começando a mudar, né? Começou esse negócio do pessoal dizendo que não, porque o Flávio está agredindo o Brasil para fugir do Dark Horse, disse aqui o Reinaldo Azevedo, né? O cãozinho de estimação do Lula, né? Não, porque o Flávio fez uma coisa errada, não sei o que. Agora, já estão vindo com um discurso que não, é só um factoide, que não tem nada, isso não muda nada, não tem nada aí não, esquece isso, vamos parar de falar de PCC, Comando Vermelho. Aí já estão indo para outro ponto aqui, que não teve influência do Flávio nenhuma, não, o Flávio não quis dizer nada, coisa e tal. Eles estão percebendo que quanto mais eles falam, mais eles jogam a opinião pública a favor do Flávio. Quanto mais o Lula fala, não, porque os nossos traficantes, os nossos criminosos, não, que não sei o que, mais ele está jogando o pessoal para o braço do Flávio Bolsonaro. Aí eles estão começando a dizer que não mudou nada, não fez nada, não mudou nada, tudo normal, não fez nada, mudou nada, tudo normal, não mudou nada. E o Flávio não tem nada a ver com isso também não, né? É muito engraçada essa história. Mas a verdade é que o pessoal da direita já percebeu isso daí, né? E já está aqui, ó, o Bolsonaro orientou o Flávio a explorar os temas das facções após a decisão dos Estados Unidos, e é isso que tem que fazer mesmo. Relembrar do caso lá do Tim Lopes, os casos de tragédia que teve aqui no Brasil já, as muitas vezes que o Comando Vermelho e essas facções fizeram coisas terríveis aí contra os moradores e coisa e tal. No Nordeste tem um monte de caso aí de pessoas proibidas de usar a internet em casa por conta de facção, né? Aí o João Roma, lá na Bahia, já está falando que a classificação do PCC é uma coisa positiva e que é o retrato das tragédias causadas por essas facções. O Tarcísio está elogiando também. Os candidatos já estão todos percebendo que essa barca do Lula é uma barca furada. O povo vai gostar desse negócio, tem que chamar de traficante terrorista mesmo, não tem esse negócio não, né? Vamos entender esse caso aqui, que está muito engraçado a mudança de tom. Eles estão mudando o tom, né? Começaram, não, porque o Flávio está entregando o Brasil para os Estados Unidos. Aí eles perceberam, quanto mais eles falavam essa merda, mais o Flávio crescia. Aí estão mudando o tom agora. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por representante do Xvideos no Brasil, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Ontem o tema já é esse daqui, né? O Lula começou a falar falando que não, que o Flávio está entregando a soberania e coisa e tal. E a gente já explicou num vídeo mais cedo que o que isso aí esbarra é no problema de que, para a pessoa que fica sabendo, os Estados Unidos classificou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Eu concordo. 73% dos brasileiros concordam que deveria ser classificado como terrorista mesmo, né? Ninguém gosta de bandido não, meu amigo. Tirando a esquerda, tirando a elite aristocrática socialista de Brasília que gosta de bandido, que tem uma certa tara por bandido, né? Tirando esse pessoal, o povo de forma geral não gosta de bandido não, ninguém gosta de bandido não, cara. Bandido é violento, bandido ameaça as pessoas, bandido agride as pessoas, rouba. Isso é realmente terrorismo para o pessoal. Então o que começou a acontecer? Né? Começou com o pessoal no esquema aqui do coisa. Não, porque o Flávio está agredindo o Brasil e não sei o que lá, está tentando contra a nossa soberania. Isso aqui já é uma mudança em relação ao que eles diziam ontem. Ontem eles diziam que não, que a conversa do Flávio com o Trump não resultou em nada, que o Flávio foi lá e conversou só uma horinha com o Trump e não fez nada, não mudou nada e coisa e tal. Né? Aí agora já viram que não, mudou, né? Porque o Trump foi lá e disse que decretou que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas, né? Aí agora eles perceberam que isso realmente ajuda. Quanto mais você fica do lado do Trump nesse caso de classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, melhor é para você como candidato. E esse ano tem eleição, meu amigo. Não é só o Flávio Bolsonaro e o Lula que estão concorrendo nessa eleição. Tem um monte de candidatos. Isso aqui fica o aviso para os candidatos da direita todo aí no Brasil todo. Eu já falei para vocês que o modelo Bukele de gerir a política é um modelo que tem tudo para dar certo aqui no Brasil. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho que o Bukele exagera um pouco em termos de relativização aí do devido processo legal, que é importante você ter um controle nisso daí. Mas eu reconheço que lá em El Salvador ele é super elogiado, todo mundo gosta do cara, você não vê uma voz falando que não, mas ele trata mal os bandidos, né? Não, tem que tratar mal os bandidos mesmo, pô, foda-se os bandidos. Pessoal que entra nas marras, né, que é as gangues que tem lá, né, nas facções que tem lá. Aí o pessoal começou ao longo do dia já começou a mudar o tom, né? O tom já mudou aqui, ó. Não, porque é só um factoide. Não, o Alckmin já veio com essa que não vai mudar nada. Isso não
É só um factoide, não mudou nada, isso aí é só um assunto técnico, e esquece isso daí, né? Porque eles começaram a ver que qualquer coisa que eles falavam, né, que o Alckmin falava, que o Lula falava, era, na verdade, acabava, na verdade, dando a impressão de que eles estão defendendo o bandido, né? E eles estão defendendo o bandido em última análise, então não tem como não dar a impressão de que eles estão fazendo isso, né? Aí começaram a falar que não quer dizer nada, né? Aí agora já veio essa reportagem, não, que a porta-voz dos Estados Unidos negou a influência de Flávio e diz que é improvável reverter a decisão sobre o Comando Vermelho e o PCC. Que é improvável reverter essa decisão, eu concordo, né? Mas qual que é a influência do Flávio nessa história, né? Aqui, ó. A porta-voz do Departamento de Estado americano, a Amanda Robertson, afirmou que a decisão de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho dificilmente será revertida. Em entrevista ao Estadão, Robertson negou que sua decisão tenha sido influenciada por pedidos feitos por políticos brasileiros, inclusive o senador Flávio Bolsonaro. Por que ela está dizendo isso? Ela está dizendo que foi uma decisão técnica do governo americano. Mas o Flávio Bolsonaro foi lá e reforçou isso daí. Ou seja, o ponto central dessa história aqui, eles estão tentando dizer que não tem nada a ver com o Flávio. Repara como é que eles partiram do problema. Não que o Flávio está atacando o Brasil, o Flávio está agredindo o Brasil para... não, o Flávio não teve nada a ver com isso, não. O Flávio, decisão foi americana, o Flávio não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eles estavam vendo que quanto mais eles falavam, mais eles ajudavam o Flávio. E é o que está acontecendo mesmo. Mas não tem como diferenciar, não tem como distinguir uma coisa da outra. O que ela quis dizer é o processo americano é um processo feito tecnicamente, o que está correto. Né? Os Estados Unidos, eles têm a soberania deles, eles não vão aceitar pitaco de político estrangeiro em cima disso daí. O ponto central do Flávio ir lá e pedir isso é justamente a ideia de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. O Trump está colocando muito claramente que ano que vem, com o Flávio presidente do Brasil, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos vai ser muito positiva, vamos conseguir agir muito nisso daí. O mais importante é isso, é o posicionamento do Flávio e do Lula nessa questão. O Lula quer defender os bandidos. Ai, que os meus bandidos, meus criminosos, que eu fiquei triste, que disseram que os nossos criminosos são terroristas e não sei o que lá, né? O Flávio falou, não, tem que fazer isso mesmo, eu pedi para fazer isso mesmo, tem que fazer e apoiar. Então, embora não tenha influência no processo técnico, evidentemente que o processo técnico tem a lei americana, tem todo o processo interno lá, não haveria mesmo como Flávio influenciar isso, ou seja, vamos supor que fosse o caso do Flávio querer colocar uma outra organização que não tem nada a ver com isso aí como organização terrorista. Não serviria, ele não conseguiria, porque o processo técnico americano segue lá as regras, segue as leis americanas, né? Então, o que ela disse foi isso. Mas é lógico que isso ficou marcado com o Flávio, principalmente por quê? Porque o Trump chamou o Flávio para ir lá. Flávio, vem aqui que eu vou colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, então vem aqui que a gente vai anunciar isso junto e coisa e tal, né? Ou seja, ficou muito clara essa ligação do governo Trump com o Flávio Bolsonaro. Eles estão querendo agora dizer que não, esse que é o ponto engraçado. Como é que eles mudaram, né? Fizeram a trajetória. Antes não que o Flávio tá fazendo merda e não sei o que lá, que vai virar uma âncora, né? Vai afundar o Flávio essa decisão porque tem interferência dos Estados Unidos. Aí já viram que o pessoal do Brasil está gostando. Agora não, o Flávio não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O pessoal também está explicando que os Estados, o PCC e o Comando Vermelho atuam em 12 estados americanos. Essa aqui é a porta-voz que deu a entrevista, né? Ou seja, o que ela está falando é o seguinte, meu amigo, isso é uma questão americana também. Não é, o PCC e o Comando Vermelho não é só um problema do Brasil. Não são, como o Lula gosta de dizer, os nossos criminosos. São os criminosos do mundo inteiro. Criminoso é criminoso em qualquer lugar, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo, não. O Lula, pode ser que seja criminoso do Lula, isso é verdade, pode ser que seja ligado ao Lula. Mas ligado ao Brasil não é, né? E eles estão nos Estados Unidos também. Então, ou seja, por que os Estados Unidos não pode, lá nos Estados Unidos, decretar esse pessoal como criminoso, né? Como terrorista, né? Então, evidentemente que pode, né? Aí, o que está acontecendo na prática é que todo mundo está vendo que o lado certo dessa coisa politicamente é ficar do lado do Flávio, ficar do lado do Trump e dos Estados Unidos, né? O Bolsonaro orientou o Flávio a explorar o tema das facções após a decisão dos Estados Unidos. Isso é óbvio, nem precisa falar nada. Eu tenho certeza que o Flávio sozinho já percebeu esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou o senador Flávio Bolsonaro a explorar politicamente a decisão do governo americano. Precisava fazer isso? O conselho foi dado durante reunião realizada na manhã dessa sexta-feira no condomínio solar de Brasília, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, né? O encontro, que durou 30 minutos, aconteceu no dia seguinte, ao retorno e coisa e tal. E essa daí, é lógico que vai explorar isso. E não só o Flávio Bolsonaro, tá? Os candidatos de direita, todos devem usar esse tipo de coisa.
João Roma lá na Bahia, né, o possível candidato do PL ao governo da Bahia, ou a uma vaga do Senado, né, já está falando aqui, está elogiando, não tem que botar o PCC Comando Vermelho como terrorista mesmo, né? E o Tarcísio em São Paulo, o Haddad já está preocupado que não vai conseguir passar do primeiro turno, vai perder no primeiro turno para o Tarcísio com esse negócio. Porque é lógico, em São Paulo todo mundo quer que esse pessoal seja tratado como terrorista mesmo. E o Tarcísio vai falar, não, sou eu, é o PL, somos nós que estamos botando esse pessoal como terrorista aqui, né? Não são facções, são terroristas. E, de novo, é lógico que são, tá? É lógico, a esquerda trouxe lá os, entre aspas, especialistas dele para falar as besteiras lá, evidentemente que eles iam conseguir especialistas, mas a verdade é que tem especialista do outro lado também, tá aqui, ó. Juiz que prendeu Beira-Mar e condenou 100 traficantes na fronteira diz que PCC e Comando Vermelho são terroristas. Odilon de Oliveira, juiz federal durante 30 anos em Mato Grosso do Sul, hoje aposentado, concorda com o enquadramento do governo Trump. É estranho o Brasil colocar-se ao lado das facções e implorar que os Estados Unidos não classifiquem elas como terroristas, né? O cara que é um juiz que é uma situação complicada, tá? Pode ter certeza que esse cara é ameaçado de morte, né? A gente já viu o caso aqui, aquele policial que foi, ex-policial, que foi morto em Praia Grande, né? Porque justamente era vingança do PCC, né? Então o que eles colocam são grupos terroristas mesmo, é lógico que são. E tem amplo material, né? Ano passado foi liberado o cara que executou o Tim Lopes, lembra do jornalista da Globo, Tim Lopes, que foi morto? Cortaram os pés dele e outros membros dele, né? Inclusive, eventualmente, sexuais, com uma espada, né? Torturaram o cara e queimaram ele num pneu. Não, porque são só coisas comerciais, eles só querem comprar e vender. Não, meu amigo, isso é terrorismo. Isso é terrorismo mesmo, né? É um absurdo, não tem como dizer de outra forma. O que o pessoal está percebendo agora, estão tentando agora dizer que o Flávio não tem nada a ver com isso. Não, que não tem nada a ver com o Flávio, esquece, é uma coisa de Estado, não tem nada a ver e coisa e tal. Eu vou te falar uma coisa, mas o bom é que não tem jeito, cara. O Lula, do jeito que o Lula falou, do jeito que o pessoal da esquerda todo se preparou, né, se segurou para defender o Comando Vermelho e o PCC, meu amigo, já tá marcado, cara. Esse pessoal tá fudido, eles estão fora da realidade. É o que eu falei pra vocês, eu fiquei muito feliz que o Lula assumiu mesmo a defesa do PCC e do Comando Vermelho, porque o que eu temia é que o Lula viesse com uma de que não, eu sempre fui a favor disso daí. Também quando eu fui lá nos Estados Unidos, também eu falei com o Trump que se ele quisesse colocar que não tinha problema não, que a gente ia ajudar, ia colaborar aqui, não sei o que lá. Espera até começarem a sair as primeiras pesquisas de opinião, que você vai ver que a vontade do Lula vai ser fazer isso. Vai ser voltar atrás e dizer que não, que eu sempre fui a favor disso. Na verdade, fui eu que fui lá atrás e conversei com o Trump e pedi para classificar o Comando Vermelho e o PCC como terrorista. Mas, felizmente, o governo brasileiro já passou o recibo, já foi lá, carimbou em 3 vias, assinou, registrou em cartório, né, com aquele discurso do Lula dizendo que não, que os nossos bandidos, nossos criminosos e não sei o que lá, que absurdo. Obrigado, Lula. Realmente vai ajudar bastante a gente isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.